Olá, meu nome é Margarida, sou coordenadora pedagógica de uma escola municipal de educação infantil da Prefeitura de São Paulo e mestranda da Faculdade de Educação da USP. Estou aqui para apresentar Fabiana Oliveira Canavieira, professora da Universidade Federal do Maranhão. Fabiana apresenta o assunto que está sendo bastante debatido esta semana, o Fundeb. Em sua fala, ela trata como o financiamento público foi se constituindo historicamente para subsidiar as escolas públicas brasileiras, objetivando alcançar melhor qualidade. Hoje, o Fundeb é primordial se quisermos equidade nas diversas escolas e modalidades de ensino no nosso país, levando em consideração seu extenso território e realidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fabiana Oliveira Canavieira, professora da Universidade Federal do Maranhão e militante pela infância e pela educação pública de qualidade. Muitos falam da má qualidade da educação brasileira, reclamam das escolas, das professoras, dos professores, mas esquecem que para fazermos uma educação de qualidade precisamos de dinheiro, no caso de recursos públicos. É só em 1996 que o país terá seu primeiro Fundo Nacional para o Financiamento da Educação. Mas esse era só voltado para financiar o ensino fundamental. Isso, inclusive, levou a muitas redes municipais e estaduais que buscavam mais recursos a matricularem crianças com idade própria da educação infantil, ou seja, 5 e 6 anos, no caso, serem bem-vindas no ensino fundamental. Não porque eram avançadas, mas porque significavam mais dinheiros para essas redes. Até a aprovação do Fundeb 2, que aconteceu ontem, 21/7/2020, o cálculo dos dois fundos anteriores dava-se da seguinte forma, e isso configura a ideia de fundo, vou explicar. Primeiro, havia a arrecadação de impostos municipais e impostos estaduais, que formavam 26 grandes fundos. E a reunião de todos eles formavam o que passamos a chamar de cesta de impostos do Fundef e do Fundeb. A lógica era a mesma. Só ampliou a arrecadação e a distribuição pelas 3 etapas e pelas modalidades da educação básica. Todavia, os municípios e estados arrecadavam recursos em montantes diferentes. Isso depende muito da configuração econômica de cada município, o que levava a uns contribuírem com mais recursos e outros com menos. Ora, quem mais arrecada impostos no país é o governo federal, mas quem mais injetava recurso no fundo não era ele. Depois da cesta de impostos estar formada, era hora de distribuir os recursos de acordo com a quantidade de alunos matriculados, que a gente chama de recurso per capita, por cabeça. Mas essa distribuição também era feita de acordo com a arrecadação e estados tidos como pobres, municípios tidos como pobres, ou seja, com baixa arrecadação, pois são pouco industrializados, e a gente sabe que são os impostos industriais os que mais contribuem para as receitas municipais e estaduais, sempre ficavam com uma fatia insuficiente para fazer a boa gestão da educação, não sanando assim as desigualdades regionais desse país. E aí entra a responsabilidade da União, governo federal, de complementar os recursos, ou seja, de repassar mais recursos para esses estados e municípios, buscando construir uma equidade. Mas isso ainda não estava acontecendo a contento, de forma satisfatória para todo mundo, porque nem sempre, o governo federal fazia isso de bom grado, mesmo sendo sua responsabilidade. Nesse Fundeb 2, passou a se chamar Fundeb 2 ontem, lutamos para isso mudar e haver maior participação da União, ou seja, do governo federal, que tem responsabilidade de equalizar oportunidades educacionais com função constitucional de redistribuição e suplementação financeira aos estados e municípios e Distrito Federal. Isso está escrito dessa forma no parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição Federal. Aumentar o aporte de recursos que injetava ao fundo, que no atual Fundeb, ainda em 2020,
é de 10% essa complementação da União. E foi aprovada ontem para ser ampliada para 23%, a ser integralizada ao longo de 6 anos, né, dentro do novo fundo, do Fundeb 2. É nesse mesmo artigo que está escrito a necessidade de serem estabelecidos padrões mínimos de qualidade para o ensino. E é a partir dessa ideia, desse escrito, que surgem as pesquisas sobre financiamento em educação, que começam a debater e criticar a forma como tanto o Fundef, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção, voltado para o ensino fundamental lá em 96, e em 2003, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, funcionavam da mesma forma, sem entrada no cálculo de qualquer critério que buscasse aferir e garantir uma qualidade mínima para a educação ofertada. E isso estava precisando ser mudado. Só arrecadar impostos e distribuir, pensando na quantidade de criança, não necessariamente garante essa qualidade, porque quase 80% dessa arrecadação, 71 fração, vai para o pagamento dos professores, para o pagamento da folha das secretarias municipais e estaduais de educação. Então, desde 2002, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em articulação com muitos pesquisadores da área de financiamento da educação, sendo o principal desses pesquisadores o professor José Marcelino de Rezende Pinto, da USP de Ribeirão Preto, eles vêm desenvolveram já, há anos, desde 2002 que a gente está falando, um novo mecanismo para auxiliar a forma de calcular os recursos para a educação, de uma forma que garantisse padrões mínimos de qualidade para todas as escolas do país. O primeiro passo para uma educação de qualidade, traduzindo em valores quanto o Brasil precisa investir em educação a cada ano, em creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental e médio, nas áreas urbanas, do campo, dos quilombos, das comunidades indígenas, escolas indígenas, para pessoas com deficiência e EJA. Cada uma dessas escolas, em cada um desses lugares, para esses povos e populações, caracteriza um custo diferente. A escola do campo custa diferente do que a escola da cidade. Uma escola de tempo integral, diferente de uma escola de tempo parcial. Uma creche tem um valor totalmente diferente de uma escola de ensino médio. E essa configuração da diversidade brasileira precisava ser contemplada dentro de um fundo. E é essa a ideia que o custo-aluno qualidade vem apresentar. Então, o CAQ, que é custo-aluno qualidade, visa garantir que as escolas sejam dignas para permitir que as crianças e estudantes possam acessar vastos conhecimentos com professores e professoras bem formadas e bem remunerados, óbvio. Além de listar os insumos necessários para que isso aconteça, que vai de água potável, laboratório de ciência e informática, quadra poliesportiva, acesso à internet, brinquedos, colchonete, livro, alimentação nutritiva, computadores e uma série de outros insumos, que é tudo que é necessário para o bom funcionamento de uma escola de qualidade. Quem conhece uma escola de qualidade, uma boa escola, sabe a lista de materiais que é necessário para fazer uma educação de qualidade, a diversidade, a riqueza desse material. Não dava para a gente continuar fazendo uma escola pobre para gente pobre. Então, para a gente poder aumentar o nível de qualidade, garantir dignidade e justiça social, era necessário uma nova forma de calcular e distribuir esses recursos do financiamento para a educação. E aí também tem outros 2 critérios que são importantes, nessa configuração do custo-aluno qualidade, que contam para a gente pensar a distribuição do recurso, que é o tamanho da escola, da creche, a jornada das crianças e estudantes ficam nessa escola e a relação ou proporção aluno, criança, estudante, por professor a professor. Então, a quantidade de criança, por exemplo, de bebês numa creche, ficam até 5 bebês por uma docente, essa proporção é totalmente diferente do ensino fundamental. Então, essa relação precisa ser estabelecida para contagem, distribuição e gerenciamento do recurso. Então, o CAQ está previsto no Plano Nacional de Educação, no último PNE,
E ele foi legitimado nas últimas 3 conferências nacionais de educação, por diversos setores do campo educacional. E ontem, né, felizmente, depois de uma ampla luta, né, de anos de luta, no último ano e meio da construção do relatório dessa PEC, dessa emenda constitucional 15/2015, que foi votada e aprovada ontem, o CAC tornou-se constitucional, ou seja, está previsto agora como forma de cálculo para o Fundeb na Constituição Federal. Como o mais novo mecanismo de cálculo para distribuição e gerenciamento dos recursos da educação. Agora vai vir a votação no Senado, que não deve demorar, e depois a lei de regulamentação desse fundo, que é o detalhamento de como ele vai se dar, né, do funcionamento do CAC, a explicação para a sociedade brasileira, né, para os gestores educacionais, né, de como aplicar o Fundeb, de como o Fundeb vai, né, acontecer de fato, né, nos sistemas educacionais. Ou seja, a gente ainda tem, né, 2 batalhas pela frente. A luta não foi toda vencida ontem, né, mas nós tivemos uma vitória importante e a gente continua na luta, né? A gente precisa continuar brigando pela qualidade da educação e entendendo que essa qualidade passa pelo financiamento, né? O financiamento é fundamental para isso. Avante, companheiras e companheiros. Foi um prazer falar com vocês.